68 anos. 6 décadas e 8 anos de vida, marcados por conquistas, perdas, sorrisos e lágrimas. Meu nome é Helena Monteiro, e jamais imaginei que nesta altura da minha vida, estaria aqui expondo uma ferida tão profunda, uma traição tão dolorosa, quanto a que sofri do meu próprio sangue. Mas também nunca pensei que encontraria tanta força dentro de mim para transformar essa dor em uma lição que jamais será esquecida. A vida tem dessas ironias. Construí um império ao lado do meu falecido marido. Dei ao meu filho Eduardo tudo o que alguém poderia sonhar. Educação nas melhores escolas, viagens internacionais, amor incondicional. Abri portas, pavimentei caminhos. E no fim, bastou uma ligação de 30 segundos para que todo esse amor fosse jogado pela janela, como se não valesse nada. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. O sol entrava pelas grandes janelas do meu quarto na mansão do Morumbi. Eu acabara de fechar a mala, uma Rimowa caramelo que meu marido me deu em nosso último aniversário de casamento. Dentro dela, havia vestidos leves para os dias quentes de Fernando de Noronha, chapéus de palha elegantes, protetor solar e aquele biquíni azul turquesa que comprei especialmente para esta viagem. Porque sim, aos 68 anos ainda uso biquíni e não me importo com olhares de reprovação. Passei semanas me preparando para essa viagem em família. Eduardo havia insistido tanto. Mãe, vai ser especial, todos nós juntos. As crianças estão ansiosas para passar esse tempo com a senhora. As crianças, meus netos Bianca e Theo, de 16 e 19 anos, que já não são tão crianças assim, mas que para mim sempre terão aquele brilho infantil nos olhos. A ideia de passar dias inteiros com eles, ouvindo suas histórias, seus sonhos, suas angústias adolescentes, isso me encheu de vida. O telefone tocou quando eu estava colocando meu nécessaire na mala. Lembro-me de sorrir ao ver o nome de Eduardo no visor. Talvez estivesse ligando para confirmar o horário, pensei, ou para me perguntar se eu precisava de ajuda com as malas. Meu Eduardo sempre tão atencioso, tão... Mãe, você não vai viajar. Cristina não quer que você vá. 11 palavras. 11 palavras que caíram sobre mim como uma avalanche. A voz dele estava diferente. Não era a voz do meu filho carinhoso. Era uma voz embargada, submissa, como se estivesse lendo um script sob a mira de uma arma. Como assim, Eduardo? Foi tudo o que consegui dizer naquele momento, segurando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Desculpe, mãe. Cristina acha que seria melhor se fosse só nós 4 desta vez. Uma viagem mais íntima, como se eu fosse uma estranha, uma intrusa na vida da família do meu próprio filho. Como se os 42 anos de Eduardo não tivessem sido construídos com meu suor, meu amor, minha dedicação integral. Senti algo estranho naquele momento. Não foi raiva, nem tristeza. Foi uma clareza absoluta, como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Todas as pequenas situações estranhas dos últimos meses, os olhares de Cristina, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala, os comentários sutis sobre pessoas de idade, tudo fez sentido naquele instante. Entendo, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Espero que tenham uma ótima viagem. Desliguei o telefone e fiquei imóvel por alguns minutos, olhando para a mala aberta sobre a cama. 17 anos de casamento de Eduardo com Cristina. 17 anos em que tentei ser a melhor sogra possível. Sempre respeitei o espaço deles, nunca me intrometi em decisões do casal, fiz vista grossa para pequenas grosserias de Cristina. Tudo em nome da paz familiar, tudo para manter meu filho feliz. Sentei-me na beirada da cama, as mãos trêmulas. Não de fraqueza, mas de uma energia diferente que começava a percorrer meu corpo. O que meu filho não sabia é que 2 semanas antes, minha governanta Solange, aquela que está comigo há mais de 30 anos, que conhece cada canto da minha vida, havia me contado algo perturbador. Dona Helena, ela disse com os olhos marejados, acho que a senhora precisa saber de algo. Foi assim que descobri o plano sórdido que estava sendo tramado pelas minhas costas. Cristina não queria apenas me afastar da viagem. Ela queria me afastar de tudo. Do meu dinheiro, das minhas empresas,
das minhas joias, especialmente do conjunto de esmeraldas que vale uma fortuna e que está na família há gerações. E o pior, estava convencendo meu filho, com chantagens emocionais e ameaças, de que eu estava senil, que precisava ser interditada pelo meu próprio bem. Olhei para o porta-retrato na mesa de cabeceira. Uma foto de Eduardo criança, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. Ao lado, uma foto mais recente, da formatura de Theo. Meu filho, meus netos, minha família. Não permitiria que aquela mulher manipuladora destruísse tudo o que construí, tudo o que amava. Levantei-me, sequei uma lágrima solitária que escorreu pelo meu rosto e fiz algo que não fazia há muito tempo. Abri o cofre embutido na parede atrás do quadro de Portinari no meu quarto. De lá, tirei o conjunto completo de esmeraldas. O colar, os brincos, o bracelete, joias que usava apenas em ocasiões muito especiais. Guardei-as na bolsa. Peguei o telefone e liguei para 3 pessoas. Primeiro para Augusto Peixoto, meu advogado de confiança há décadas. Depois para Miguel Albuquerque, dono do resort em Fernando de Noronha e antigo pretendente que nunca deixou de me admirar. E por fim, para Carlos Eduardo Mendes, meu piloto particular. Em seguida, reabri a mala e terminei de arrumá-la, mas com um propósito completamente diferente do inicial. Não viajaria como a sogra indesejada, a idosa que atrapalha os planos do jovem casal. Viajaria como Helena Monteiro, empresária bem-sucedida, mulher independente, matriarca que não aceita desrespeito. Chamei um táxi. Sim, um táxi comum. Não meu motorista particular, pois não queria que ninguém da casa soubesse para onde eu ia. E me dirigi ao shopping. Sabia exatamente onde Eduardo e Cristina estariam naquele momento. Na agência de viagens Destinos Exclusivos, finalizando os detalhes da viagem. Cristina adorava fazer essas coisas pessoalmente, para se exibir, para que todos vissem como ela era importante. Quando entrei na agência, vi os 2 sentados em frente à atendente. Eduardo parecia abatido, olheiras profundas, ombros caídos. Cristina, ao contrário, estava radiante, falando animadamente sobre o bangalô que queria, sobre os passeios exclusivos que pretendia fazer. Aproximei-me silenciosamente e parei atrás deles. Foi a atendente quem me notou primeiro. Seus olhos se arregalaram levemente ao me reconhecer. Senhora Monteiro? Que prazer recebê-la! Eduardo virou-se bruscamente, o rosto pálido. Cristina congelou por um segundo, mas logo assumiu aquela expressão falsamente afetuosa que eu conhecia tão bem. Mãezinha, que surpresa! O que faz aqui? Sorri. Um sorriso tranquilo, sereno. O tipo de sorriso que só os anos e a sabedoria podem proporcionar. Não respondi a ela. Em vez disso, dirigi-me diretamente à atendente, que me conhecia há anos, desde os tempos em que viajava com meu marido. Márcia, querida, gostaria de comprar uma passagem para Fernando de Noronha, no mesmo voo que meu filho e minha nora, por favor. E também gostaria de reservar a suíte presidencial no resort Águas Cristalinas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo parecia que ia desmaiar. Cristina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Antes que qualquer um deles pudesse dizer algo, continuei. Ah, e Márcia, por favor, avise Miguel Albuquerque que estarei chegando. Tenho certeza que ele vai querer organizar algo especial para minha estadia. Mencionar o nome de Miguel foi golpe de mestre. Todos na alta sociedade sabiam que ele havia sido apaixonado por mim na juventude e que, mesmo depois de eu ter escolhido me casar com outro, nunca deixou de me admirar. Ele era agora um dos empresários mais influentes do turismo de luxo no Brasil, dono de resorts exclusivos, incluindo o Águas Cristalinas, onde ficaríamos hospedados. Cristina ficou lívida. Ela sabia quem era Miguel, sabia da influência dele, sabia que ele faria qualquer coisa por mim. Naquele momento, vi uma sombra de medo passar por seus olhos. Ela estava começando a perceber que talvez tivesse subestimado a velha sogra. O que Cristina e Eduardo não sabiam é que aquilo era apenas o começo. A compra daquela passagem, na frente deles, foi apenas o primeiro ato de um plano que eu havia elaborado meticulosamente ao longo dos últimos dias.
Um plano que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na família Monteiro. Um plano que ensinaria a meu filho e minha nora uma lição que eles jamais esqueceriam. Acho que preciso voltar um pouco no tempo para que vocês entendam completamente como cheguei até aqui. Meu marido, Antônio Monteiro, faleceu há 8 anos após construir um império no ramo de joias e mineração. Foram 43 anos de um casamento sólido, repleto de amor e cumplicidade. Não era perfeito. Que relacionamento é? Mas tínhamos respeito mútuo e admiração profunda um pelo outro. Quando Antônio partiu, repentinamente, de um infarto fulminante durante uma reunião de negócios, senti como se metade de mim tivesse ido embora. Estávamos em nosso escritório na Avenida Paulista quando aconteceu. Ele estava apresentando os resultados trimestrais para o conselho, animado com os novos projetos de expansão, quando simplesmente parou de falar. O olhar dele encontrou o meu por um breve momento, antes de desabar. Ainda consigo ouvir o som do corpo dele caindo sobre a mesa de mogno, os copos de água tombando, os gritos dos conselheiros. Dizem que gritei também, mas não me lembro. A próxima memória que tenho é de estar no hospital, com Eduardo segurando minhas mãos, dizendo que o pai havia partido. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Não apenas pela dor da perda, mas porque, de repente, me via à frente de um conglomerado de empresas que, embora eu sempre tivesse participado das decisões junto com Antônio, agora dependiam exclusivamente das minhas escolhas. Eduardo, na época com 34 anos, trabalhava conosco, mas ainda não estava preparado para assumir toda a responsabilidade. Além disso, eu não queria me afastar completamente dos negócios. Era uma forma de manter Antônio vivo, de certa forma. Eduardo já estava casado com Cristina há 9 anos quando seu pai faleceu. Eles se conheceram em uma festa beneficente que organizei para arrecadar fundos para um hospital infantil. Cristina era filha de um político de expressão média, bonita, articulada, charmosa. A princípio, confesso que gostei dela. Parecia ter a ambição e a determinação que eu valorizo nas pessoas. O namoro foi rápido, o noivado mais ainda. E logo estavam casados em uma cerimônia extravagante que custou uma pequena fortuna. Durante os primeiros anos de casamento, Cristina manteve uma fachada impecável. Era a nora perfeita, atenciosa, carinhosa, sempre me convidando para almoços, jantares, fins de semana na casa de campo deles em Campos do Jordão. Quando Bianca nasceu, 3 anos após o casamento, e depois Theo, 2 anos depois, ela fazia questão de que eu participasse ativamente da vida dos netos. Mãezinha, venha ver o primeiro dentinho da Bianca. Sogra querida, não quer passar o fim de semana conosco para ajudar com o Theo? Ele adora a vovó. Na época, sentia-me lisonjeada. Tantas histórias que ouvia de amigas sobre noras terríveis. E eu havia sido abençoada com uma joia rara. Pelo menos era o que eu pensava. As mudanças começaram sutilmente após a morte de Antônio. No início, atribuí ao luto. Todos estávamos processando a perda à nossa maneira. Eduardo ficou mais retraído, mais ausente. Cristina, por outro lado, começou a demonstrar um interesse incomum pelos negócios da família. De repente, ela queria saber detalhes sobre investimentos, propriedades, joias de família. Comecei a notar também pequenas mudanças na forma como ela se dirigia a mim. O mãezinha, afetuoso, foi sendo gradualmente substituído por um Dona Helena, formal e distante. Lembro-me nitidamente de um jantar, cerca de 1 ano após a morte de Antônio. Estávamos na casa deles no Morumbi, uma mansão que eu e Antônio demos de presente quando Theo nasceu. Cristina havia preparado meu prato favorito, bacalhau à Gomes de Sá, e insistiu para que eu experimentasse um vinho português caríssimo. Após o jantar, quando os netos já haviam se recolhido, ela começou a fazer perguntas sobre o testamento de Antônio. Dona Helena, sempre tive curiosidade. Antônio deixou tudo diretamente para a senhora? Ou Eduardo já tem sua parte garantida? A pergunta me pegou de surpresa. Não era algo que esperava discutir durante um jantar familiar. Antônio deixou tudo organizado, Cristina. Não se preocupe com isso. Claro, claro, ela respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. É que sabe, Eduardo trabalha tanto na empresa, se dedica tanto.
Seria justo que ele já tivesse garantido a sua parte, não acha? Eduardo, que até então estava quieto, limitando-se a observar a conversa enquanto bebia seu conhaque, interveio. Cristina, não é momento para isso. Mamãe acabou de perder o pai, por favor. Foi a primeira vez que vi algo estranho no olhar que Cristina lançou ao meu filho. Não era amor, não era compreensão. Era algo mais próximo do desprezo. Um lampejo rápido que desapareceu tão rapidamente que quase duvidei do que vi. Só estou pensando no futuro da nossa família, querido. Ela respondeu docemente, apertando a mão dele sobre a mesa. Os anos seguintes foram marcados por episódios semelhantes. Pequenas sondagens sobre minhas finanças, comentários sobre como eu estava abatida ou esquecida quando eu estava perfeitamente bem, insinuações de que talvez fosse melhor eu descansar e deixar Eduardo cuidar de tudo. Ao mesmo tempo, comecei a notar mudanças no comportamento do meu filho. Eduardo sempre foi um homem forte, decidido, muito parecido com o pai. Mas aos poucos, percebi que ele se tornava mais submisso às vontades de Cristina, mais ansioso, mais distante de mim. Quando estávamos sozinhos, ele era o filho amoroso de sempre. Mas bastava Cristina entrar na sala para que ele se transformasse, como se temesse desagradá-la. Foi Solange, minha governanta e confidente há mais de 3 décadas, quem primeiro me alertou sobre o que realmente estava acontecendo. Solange entrou em minha vida quando eu ainda estava grávida de Eduardo. Vinda do interior de Minas Gerais, ela começou como uma simples empregada doméstica e tornou-se, com o passar dos anos, muito mais que isso. É quase uma irmã para mim. Foi ela quem me amparou nos dias mais sombrios após a morte de Antônio. Ela quem enxugou minhas lágrimas quando todos já haviam ido embora. Numa tarde de domingo, há cerca de 3 meses, encontrei Solange no jardim da mansão, cuidando das minhas orquídeas. Ela parecia perturbada, inquieta. "O que foi, Sol?" Perguntei, usando o apelido carinhoso que só eu e Antônio usávamos. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas, e então falou baixinho. "Dona Helena, tem algo acontecendo que a senhora precisa saber." O tom de voz dela me alarmou. Pedi que entrássemos no gazebo, um local mais reservado no fundo do jardim, onde costumávamos tomar chá nas tardes de primavera. Ontem à noite, eu estava arrumando a biblioteca quando Dona Cristina e o Dr. Eduardo chegaram. Não me viram porque eu estava atrás da estante grande. Iam discutir algo particular e acharam que estavam sozinhos. Solange hesitou, torcendo o avental entre os dedos. Um hábito que mantinha desde jovem, sempre que estava nervosa. "Continue, Sol. O que ouviu?" Dona Cristina estava pressionando o Dr. Eduardo. Dizia que eles precisavam agir logo, que a senhora estava cada vez mais confusa, e que era o momento perfeito para... Ela engoliu em seco antes de completar, para interditá-la judicialmente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Interdição judicial? Eu, Helena Monteiro, que acabara de fechar um contrato milionário com uma joalheria francesa? Que nadava 50 voltas na piscina todas as manhãs? Que lia um livro por semana e fazia palavras cruzadas em francês para manter a mente afiada? Tem certeza do que ouviu, Solange? Absoluta, Dona Helena. Dona Cristina disse que já tinha conversado com um médico, um tal de Dr. Menezes, que estaria disposto a falsificar laudos atestando demência incipiente. Minha primeira reação foi de incredulidade. Parecia absurdo demais, cruel demais. Mas aos poucos, como peças de um quebra-cabeça se encaixando, comecei a ver o quadro completo. Os comentários sobre meu suposto esquecimento, as perguntas sobre o testamento, as tentativas de me afastar gradualmente das decisões da empresa. Tudo fazia um terrível sentido agora. O Dr. Eduardo concordou com isso? Perguntei, temendo a resposta. O silêncio de Solange foi mais eloquente que qualquer palavra. Meu próprio filho, meu único filho, estava compactuando com um plano para me declarar incapaz. Nos dias que se seguiram, fiz o que qualquer mulher sensata faria. Observei, investiguei, colhi informações. Descobri que Cristina estava, de fato, em contato com um neurologista de reputação duvidosa. Soube também, através do meu motorista,
que ela havia consultado um advogado especializado em direito sucessório. Não o advogado da família, mas um desconhecido, de um escritório pequeno e obscuro. O golpe mais duro, porém, veio quando acessei o computador de Eduardo em seu escritório na empresa. Sim, fiz isso, e não me arrependo. Entre seus e-mails, encontrei uma troca de mensagens com Cristina, onde ela deixava claro o verdadeiro motivo de toda aquela trama: meu conjunto de esmeraldas. As esmeraldas da família Monteiro são mais que simples joias. São peças históricas, avaliadas em dezenas de milhões. O colar principal contém uma esmeralda colombiana de 40 quilates, uma das maiores e mais puras do mundo. Antônio comprou o conjunto ainda jovem, com o primeiro grande lucro de seus negócios, e me deu de presente no nascimento de Eduardo. Ao longo dos anos, complementou a coleção com brincos, braceletes e um anel deslumbrante. São joias que uso raramente, apenas em ocasiões muito especiais, e que sempre planejei dividir entre meus netos quando chegasse a hora. No e-mail, Cristina escrevia: quando conseguirmos a interdição, a primeira coisa que faremos é liquidar aquelas malditas esmeraldas. Sei que sua mãe planeja deixá-las para os nossos filhos, mas eles nem se importam com joias. Pense no que poderíamos fazer com todo aquele dinheiro, Eduardo. A casa em Miami, o iate que você sempre sonhou. Ler aquilo, vindo da esposa do meu filho, já seria devastador. Mas o que me partiu o coração foi a resposta de Eduardo. Vamos com calma, Cris. Não gosto de enganar minha mãe, mas você tem razão. Ela está ficando velha, confusa. Talvez seja melhor para todos se assumirmos o controle agora. Quanto às esmeraldas, bem, ela nem usa mais mesmo. Nem usa mais. Como se joias de família fossem meros acessórios de moda. Como se o valor sentimental fosse inexistente. Como se minhas memórias com Antônio pudessem ser vendidas ao primeiro comprador que oferecesse o preço certo. Chorei naquela noite, sozinha em meu quarto. Chorei pela traição do meu filho, pelo ódio velado da minha nora, pela minha ingenuidade em não ter percebido antes o que acontecia. Mas quando as lágrimas secaram, algo diferente surgiu em mim. Uma determinação fria, calculista, que não sabia que possuía. Na manhã seguinte, liguei para Augusto Peixoto, advogado da família há mais de 4 décadas. Augusto não é apenas um profissional competente. É um amigo leal que conhece cada detalhe das empresas Monteiro e das minhas finanças pessoais. Helena, isso é gravíssimo, ele disse após eu relatar tudo o que descobri. Interdição judicial não é brincadeira. Com laudos médicos, mesmo falsos, e a influência de Eduardo na empresa, seria uma batalha difícil para você. Não quero batalha, Augusto. Quero justiça. Quero ensinar uma lição ao meu filho e aquela mulher que ele chama de esposa. Juntos, elaboramos um plano. Primeiro, transferi silenciosamente parte significativa dos meus bens para fundações e contas offshore que só eu controlava. Não tudo, seria muito óbvio, mas o suficiente para garantir minha independência financeira mesmo no pior cenário. Depois, alteramos meu testamento. Mudamos as cláusulas para proteger diretamente meus netos, Bianca e Theo, sem que Eduardo ou Cristina pudessem administrar o dinheiro. Criamos um trust gerido por Augusto e outros conselheiros de confiança, que só seria liberado quando meus netos completassem 25 anos. Por fim, como ainda era acionista majoritária das empresas Monteiro, ordenei que os cartões corporativos que Eduardo e Cristina usavam fossem monitorados em tempo real. Cada compra, cada saque, cada movimento agora seria registrado e reportado diretamente a mim. Foi nesse contexto que surgiu o convite para a viagem a Fernando de Noronha. Eduardo chegou empolgado em um domingo, durante nosso almoço semanal em família. Mãe, organizei uma viagem para todos nós. Você, eu, Cristina e as crianças. Fernando de Noronha, 10 dias no melhor resort da ilha. Fiquei genuinamente surpresa e, por um momento, permiti-me acreditar que talvez tivesse interpretado mal as coisas, que talvez ainda houvesse salvação para meu filho. Seria maravilhoso, filho. Quando vamos? Em 3 semanas. Já está tudo reservado. O resort é incrível.
Pertence a um amigo seu, inclusive. Miguel Albuquerque, lembra dele? Claro que eu lembrava. Miguel e eu tínhamos uma história, muito antes de Antônio entrar em minha vida. Ele foi meu primeiro amor sério, na juventude. Chegamos a ficar noivos, mas o destino nos separou quando ele foi estudar no exterior. Quando voltou, eu já estava casada com Antônio. Ao longo dos anos, mantivemos uma amizade respeitosa e distante. Após a morte de minha esposa, soube que Miguel também havia perdido a esposa para o câncer. Ocasionalmente trocávamos mensagens, principalmente em datas comemorativas. Sim, lembro. Não sabia que vocês eram amigos. Não somos exatamente amigos, Eduardo respondeu, parecendo ligeiramente desconfortável. Conheci-o em um evento de negócios recentemente. Quando mencionei que era seu filho, ele fez questão de oferecer o melhor bangalô do resort. Aquilo me intrigou. Miguel não era homem de fazer cortesias à toa, especialmente a um desconhecido que por acaso era filho de uma antiga namorada. Havia algo mais nessa história, mas decidi não insistir no assunto naquele momento. As 3 semanas seguintes foram de preparativos para a viagem. Comprei roupas novas, chapéus, protetor solar. Estava genuinamente animada, permitindo-me esquecer temporariamente as descobertas dolorosas que havia feito. Quem sabe, pensei, essa viagem não seria uma oportunidade para reconectar com meu filho, para fazê-lo ver o erro que estava cometendo? E então, naquela tarde fatídica, com a mala já pronta sobre a cama, veio a ligação. A voz embargada de Eduardo, as palavras cortantes. Você não vai viajar. Minha esposa não quer. Agora, sentada na agência de viagens diante dos rostos atônitos de Eduardo e Cristina, eu sabia que não havia mais volta. O plano estava em movimento. A velha Helena Monteiro, que eles julgavam frágil e manipulável, estava prestes a mostrar sua verdadeira força. Márcia, a atendente da agência, sorriu enquanto digitava minha reserva no sistema. Pronto, senhora Monteiro. Tudo confirmado. Voo para Fernando de Noronha daqui a 3 dias. Suíte presidencial no Resort Águas Cristalinas por 10 noites. O senhor Albuquerque já foi informado da sua chegada e mandou dizer que está ansioso para revê-la. Agradeci com um sorriso e, finalmente, voltei-me para Eduardo e Cristina, que permaneciam em um silêncio sepulcral. Bem, parece que teremos aquela viagem em família, afinal, disse calmamente. Não é maravilhoso? Os lábios de Cristina se contraíram em um sorriso forçado. Claro, mãezinha, que surpresa agradável. Eduardo parecia incapaz de falar, o rosto alternando entre o pálido e o vermelho. Bom, agora preciso ir. Tenho uma reunião com Augusto para discutir alguns ajustes no meu testamento. Lancei um olhar significativo para ambos antes de me retirar da agência, sentindo seus olhares cravados em minhas costas. Sabia que assim que eu saísse, eles entrariam em pânico, começariam a repensar seus planos, talvez até tentassem cancelar a viagem. Mas era tarde demais. As peças já estavam posicionadas no tabuleiro, e eu estava prestes a dar o cheque-mate. No táxi de volta para casa, liguei para Miguel. Ao ouvir sua voz grave e calorosa do outro lado da linha, senti uma onda de nostalgia e afeto. Helena, que surpresa maravilhosa! Soube que vem a Noronha na próxima semana. Sim, Miguel. E preciso de um favor especial. Um favor especial? Para você, Helena. Qualquer coisa, respondeu Miguel com aquela voz que sempre me transmitia confiança. Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas congestionadas de São Paulo, expliquei a Miguel a situação delicada em que me encontrava. Não entrei em todos os detalhes sórdidos. Preservo meu orgulho, afinal, mas compartilhei o suficiente para que ele entendesse a gravidade do que estava acontecendo. Isso é absurdo, Helena. Interdição judicial? Seu próprio filho? A indignação na voz dele era genuína, o que me reconfortou. O que posso fazer para ajudar? Preciso que você seja meus olhos e ouvidos em Noronha antes da minha chegada. E depois, bem, digamos que gostaria que a estadia do meu filho e minha nora fosse memorável. Ele riu baixinho. Memorável no bom ou no mau sentido? No sentido educativo, Miguel. Acredito que certas lições precisam ser aprendidas da maneira difícil. Ao desligar,
Percebi que o motorista do táxi me observava pelo retrovisor com uma expressão curiosa. Sorri para ele. Assuntos de família, expliquei simplesmente. Ele assentiu, compreensivo. Quantas histórias aquele homem já deve ter ouvido no banco traseiro de seu táxi? Quantos dramas familiares? Quantas conspirações? Quantas vinganças sendo planejadas? Quando cheguei em casa, Solange me esperava ansiosa no hall de entrada. Bastou um olhar meu para que ela entendesse que algo importante havia acontecido. Vamos conversar no jardim, sugeri. O jardim sempre foi meu refúgio, meu santuário. Foi Antônio quem o projetou, contratando um paisagista renomado para criar um espaço que combinasse a exuberância das plantas tropicais brasileiras com a elegância dos jardins ingleses que eu tanto admirava. Sentamos em um banco de madeira, sob a sombra de uma jabuticabeira centenária. O aroma doce das frutas maduras pairava no ar, misturando-se ao perfume das rosas que cresciam por perto. Dona Helena, o que aconteceu? A senhora parece diferente. Contei a ela sobre o telefonema de Eduardo, sobre minha ida à agência de viagens, sobre minha conversa com Miguel. Enquanto falava, notei que uma expressão de satisfação crescia no rosto enrugado de Solange. Bem feito! Ela exclamou quando terminei, para depois cobrir a boca com as mãos, envergonhada por sua explosão. Perdoe-me, Dona Helena. Não deveria falar assim do Dr. Eduardo, mas... Não precisa se desculpar, Sol. Sinto o mesmo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo a gravidade da situação. Foi Solange quem finalmente quebrou o silêncio. O que a senhora pretende fazer exatamente? Eles não vão desistir facilmente, sabe disso. Sei. E é por isso que precisamos ser mais espertas que eles. Muito mais. Naquela mesma tarde, recebi a visita de Augusto Peixoto. Aos 72 anos, Augusto mantinha a mesma postura elegante e a mente afiada que o tornaram um dos advogados mais respeitados de São Paulo. Conheci-o quando éramos ambos muito jovens. Ele era amigo de faculdade de Antônio e foi o padrinho de nosso casamento. Desde então, tornou-se não apenas nosso advogado, mas um amigo próximo, alguém em quem confiaríamos nossa vida. Augusto chegou pontualmente às 4 da tarde, como sempre. Solange o conduziu até a biblioteca, onde eu o esperava com chá e os biscoitos de canela que ele tanto apreciava. Helena, ele disse ao entrar, beijando-me nas duas faces. Você parece bem, melhor do que eu esperava, considerando as circunstâncias. Sempre fui mais forte do que pareço, Augusto. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Ele sorriu, acomodando-se na poltrona de couro que havia sido a favorita de Antônio. Então, você realmente vai a Fernando de Noronha? Vou, e preciso que tudo esteja pronto antes da minha partida. Passei a hora seguinte detalhando para Augusto as alterações que queria no meu testamento e nos estatutos das empresas. Ele tomava notas meticulosamente, ocasionalmente levantando questões ou sugerindo modificações que fortaleceriam minha posição. Isso vai criar um terremoto no conselho, ele comentou em determinado momento, referindo-se à minha decisão de reduzir drasticamente os poderes de Eduardo na empresa. Deixe que trema. Depois que a poeira baixar, todos verão que foi para o melhor. Quando terminamos, Augusto guardou suas anotações na pasta de couro e me olhou com uma expressão séria. Helena, você está ciente de que isso pode criar uma ruptura permanente com Eduardo, não está? Ele pode não te perdoar. A pergunta me atingiu como uma pedra. Claro que eu havia considerado essa possibilidade, mas ouvi-la formulada em voz alta por Augusto tornava-a mais real, mais dolorosa. Se meu filho escolher o dinheiro e a influência da esposa em vez do amor e respeito pela própria mãe, então a ruptura já existe, Augusto. Eu apenas estou reconhecendo-a. Ele assentiu, compreensivo. E quanto a seus netos? Já pensou em como eles reagirão a tudo isso? Essa era uma questão mais complexa. Bianca e Theo sempre foram muito próximos a mim. Passei mais tempo com eles durante a infância do que muitas avós fariam. Ajudei com lições de casa, levei-os a aulas de música e esportes. Compartilhei com eles meu amor pela literatura e pelas artes. Enquanto Eduardo e Cristina construíam suas carreiras, eu estava lá, preenchendo as lacunas, sendo não apenas avó,
mas muitas vezes uma segunda mãe. Bianca completa 17 anos na próxima semana. Respondi finalmente. Theo já tem 19 e está na universidade. Não são mais crianças. Acredito que tenham discernimento para entender o que está acontecendo. Augusto não parecia totalmente convencido, mas não insistiu no assunto. Antes de sair, entregou-me um envelope pardo. O que é isso? Os resultados da investigação que você pediu sobre o Dr. Menezes, o neurologista que Cristina contatou. Achei que gostaria de ver por si mesma. Esperei até estar sozinha para abrir o envelope. Dentro, havia um dossiê completo sobre o Dr. Renato Menezes. Como suspeitava, sua reputação profissional estava longe de ser imaculada. Havia sido processado 2 vezes por negligência médica, e uma investigação do Conselho Regional de Medicina por falsificação de laudos estava em andamento. Exatamente o tipo de médico que alguém procuraria para um esquema como o que Cristina planejava. Mas havia mais. Entre os documentos, encontrei cópias de transferências bancárias de uma conta em nome de Cristina para a clínica do Dr. Menezes. 3 pagamentos de valores consideráveis nos últimos 2 meses. A última transferência havia sido feita apenas 3 dias antes. Senti um frio na espinha. O plano deles estava mais avançado do que eu imaginava. Não estavam apenas considerando a possibilidade de me interditar. Já estavam colocando as engrenagens em movimento. Liguei imediatamente para Augusto. Viu os pagamentos? Perguntei sem preâmbulos quando ele atendeu. Vi. E já tomei providências. Conversei com um juiz amigo, expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. Ele garantiu que qualquer pedido de interdição passará por ele e que você será notificada imediatamente. Isso me dá algum tempo, mas não resolve o problema. Não resolve. Mas a viagem a Fernando de Noronha pode ser a oportunidade perfeita para você confrontar Eduardo diretamente, longe da influência diária de Cristina. Considerei a sugestão. Estaria Eduardo realmente agindo sob a influência da esposa? Ou era um participante voluntário nessa conspiração? Parte de mim queria acreditar que meu filho estava sendo manipulado, que no fundo ele ainda era o menino doce e honesto que criei. Mas outra parte, mais realista talvez, reconhecia que Eduardo era um homem adulto, responsável por suas próprias escolhas. Talvez, respondi finalmente. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Nos dias que antecederam a viagem, mantive uma fachada de normalidade. Continuei com minha rotina: natação pela manhã, almoço com amigas, supervisão dos negócios à tarde. Até comparecia a um jantar na casa de Eduardo e Cristina, agindo como se nada tivesse mudado. Foi uma experiência surreal. Cristina, claramente desconfortável com minha presença, fazia esforços exagerados para parecer acolhedora. Eduardo alternava entre evitar meu olhar e lançar-me olhares culpados. Apenas meus netos pareciam genuinamente felizes em me ver. Vovó, soubemos que você vai a Noronha conosco afinal, exclamou Bianca durante o jantar, seus olhos verdes, tão parecidos com os meus, brilhando de excitação. Vai ser incrível. Podemos fazer mergulho juntas como da última vez em Angra. Claro que sim, querida. Respondi, sorrindo para ela e ignorando o olhar de pânico que Cristina lançou a Eduardo. Na verdade, Bianca, interrompeu Cristina com uma voz artificialmente doce. Estávamos pensando que seria melhor se sua avó ficasse em um bangalô separado, sabe? Para ela ter mais privacidade e descanso. Bianca franziu o senho confusa. Mas o bangalô é enorme, mãe. Tem 4 quartos. Sim, mas... Cristina buscou desesperadamente uma explicação plausível. Sua avó precisa de silêncio, de tranquilidade. Você sabe como ela fica. Confusa, quando há muito barulho e agitação. Foi a gota d'água. Coloquei os talheres cuidadosamente sobre o prato, limpei os lábios com o guardanapo de linho e olhei diretamente nos olhos de minha nora. Confusa? Interessante você mencionar isso, Cristina. Sabe, recentemente ando um pouco confusa mesmo sobre algumas coisas. Por exemplo, estou confusa sobre por que minha nora estaria fazendo pagamentos regulares a um neurologista de reputação duvidosa, o Dr. Menezes. Não é esse o nome dele? O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Cristina empalideceu visivelmente, sua mão tremendo tanto que o vinho em sua taça ameaçava derramar.
Eduardo engasgou com o pedaço de carne que estava mastigando, precisando beber água para recuperar-se. Do que você está falando, mãe? Ele finalmente conseguiu perguntar, a voz rouca. Acho que sua esposa pode explicar melhor que eu. Ou talvez possamos perguntar ao doutor Menezes diretamente? Tenho certeza que ele ficaria interessado em saber que estou bastante lúcida e que o Conselho Regional de Medicina também estaria interessado em suas práticas médicas questionáveis. Bianca e Theo olhavam de mim para seus pais, completamente perdidos. Foi Theo quem quebrou o silêncio. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Cristina levantou-se abruptamente, derrubando a taça de vinho. O líquido rubro espalhou-se pela toalha branca como sangue. Nada está acontecendo. Sua avó está tendo um de seus episódios. Eduardo, faça alguma coisa. Eduardo parecia paralisado, dividido entre a lealdade à esposa e o choque de perceber que eu sabia muito mais do que eles imaginavam. Não há nada para fazer, filho, disse calmamente, também me levantando. Apenas pense bem sobre as escolhas que está fazendo. Pense se vale a pena destruir nossa família por dinheiro. Virei-me para meus netos, que observavam a cena com expressões atônitas. Bianca, Theo, adorei vê-los. Estarei em Noronha na próxima semana e espero passar muito tempo com vocês. Com isso, saí da sala de jantar de cabeça erguida, deixando para trás o caos que havia instaurado. Não me orgulho de ter exposto a situação daquela forma, na frente de meus netos, mas talvez fosse necessário. Às vezes, a única forma de combater veneno é com mais veneno. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma mensagem de Eduardo na secretária eletrônica. Sua voz soava trêmula, desesperada. Mãe, precisamos conversar. Por favor, me ligue assim que ouvir esta mensagem. É importante. Não retornei a ligação. Algumas conversas precisam ser feitas pessoalmente, e eu já havia decidido que nosso próximo confronto seria em Fernando de Noronha, longe das paredes que têm ouvidos, longe dos olhos e ouvidos de São Paulo. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Estava no escritório que havia sido de Antônio, agora meu, revisando alguns documentos da empresa, quando Solange anunciou. Dona Helena, o jovem Theo está aqui. Diz que precisa falar com a senhora urgentemente. Theo entrou antes mesmo que eu pudesse responder. Alto e esguio como o avô, com os mesmos olhos azuis penetrantes, meu neto tinha uma expressão grave que raramente via em seu rosto jovem. Vovó, que história é essa de que meus pais estão tentando interditá-la? Direto ao ponto, como sempre. Theo nunca foi de rodeios, outra característica que herdou de Antônio. Sente-se, querido. É uma história longa e desagradável. Durante a hora seguinte, contei a Theo tudo o que havia descoberto. As escutas de Solange, os e-mails entre Eduardo e Cristina, os pagamentos ao Dr. Menezes, o plano para vender as esmeraldas da família. Enquanto falava, observava as emoções passarem pelo rosto do meu neto. Choque, incredulidade, raiva e, finalmente, uma determinação férrea. Isso é nojento, ele disse quando terminei. Como eles puderam? A senhora sempre foi tão boa para nós. Sempre esteve presente quando eles estavam ocupados demais com suas carreiras e festas. Seu pai nem sempre foi assim, Theo. Acredito que sua mãe tenha grande influência sobre ele. Isso não é desculpa. Ele é um homem adulto. Deveria ter espinha dorsal para resistir. Não pude deixar de sorrir diante da indignação juvenil de Theo. Aos 19 anos, o mundo ainda parecia tão preto no branco para ele. O que a senhora vai fazer? Não vai permitir que eles saiam impunes, vai? Não, não vou. Já tomei algumas providências. E tenho um plano para a viagem a Noronha. Os olhos dele brilharam com uma mistura de curiosidade e admiração. Conte-me. Quero ajudar. Hesitei. Envolver Theo diretamente poderia colocá-lo em uma posição difícil com os pais. Por outro lado, ele já estava envolvido agora, e talvez fosse melhor tê-lo como aliado do que deixá-lo no escuro. Tem certeza? Isso pode complicar sua relação com seus pais. Ele riu, um som amargo que soou estranho vindo de alguém tão jovem. Que relação, vovó? Meu pai mal nota minha existência a menos que eu esteja ganhando algum prêmio que ele possa exibir para os amigos. E minha mãe? Bem,
Digamos que sempre soube que o amor dela era condicional à minha obediência. Não, quero ajudar. Quero que eles aprendam que não podem tratar a senhora assim. Assim, compartilhei com Theo os detalhes do meu plano para Fernando de Noronha. Conforme eu falava, via seu rosto se iluminar com uma admiração que aqueceu meu coração. Vovó, a senhora é incrível. Nunca imaginei que fosse tão estrategista. 68 anos não são apenas rugas e cabelos brancos, meu querido. São décadas de experiência e aprendizado. Sua avó pode parecer uma senhora frágil, mas sobrevivia a muitas tempestades na vida. Theo ficou em silêncio por um momento, contemplativo. Acha que meu pai vai entender a lição? Ou isso só vai afastá-lo ainda mais? Era a mesma pergunta que eu mesma vinha me fazendo. Não sei, Theo. Espero que ele veja que isso vem de um lugar de amor, não de vingança. Quero meu filho de volta, não puni-lo. Mas às vezes, para curar, é preciso primeiro causar dor. Ele assentiu, compreendendo. Antes de sair, Theo me abraçou forte, algo que não fazia há anos. Estou do seu lado, vovó, e Bianca também estará quando souber de tudo. Obrigada, meu querido. Isso significa muito para mim. Após a partida de Theo, senti-me simultaneamente exausta e revigorada. A conversa havia sido emocionalmente desgastante, mas saber que tinha o apoio dos meus netos me dava forças para seguir com meu plano. Na véspera da viagem, fiz uma última ligação para Miguel Albuquerque. Está tudo pronto, Helena, ele me garantiu. O bangalô deles terá pequenos inconvenientes. Nada perigoso, apenas desconfortável o suficiente para ser memorável. E sua suíte presidencial está impecável, como prometi. E quanto ao outro assunto? Carlos está ciente de tudo. O piloto do barco também. E tenho pessoas discretas observando cada movimento deles assim que chegarem à ilha. Obrigada, Miguel. Não sei como agradecer por tudo isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sabe, Helena, sempre me perguntei como teria sido se eu tivesse esperado por você? Se não tivesse me casado com Antônio? Sim, sorri para mim mesma. Eu também me pergunto às vezes. Mas o passado é passado, Miguel. Não podemos mudá-lo. Não, mas podemos fazer melhor no presente. Estou ansioso para vê-la, Helena. Ao desligar, senti um calor familiar no peito. Miguel sempre teve esse efeito sobre mim, mesmo depois de tantos anos. Era uma conexão diferente da que tive com Antônio. Menos intensa, talvez. Mais constante como uma brasa que nunca se apaga completamente. Terminei de arrumar minha mala, incluindo o conjunto de esmeraldas cuidadosamente embalado em um estojo de veludo. Não planejava usá-lo durante toda a viagem, mas tinha algo especial em mente para a primeira noite em Noronha. Sentei-me na beirada da cama, olhando ao redor do quarto que compartilhei com Antônio por 40 anos. Seu retrato na mesa de cabeceira, seus livros favoritos ainda na estante, seu perfume que às vezes eu ainda podia sentir nas manhãs mais silenciosas. O que você faria, meu amor? Perguntei em voz alta. Estou fazendo a coisa certa? Não houve resposta, claro. Mas no silêncio do quarto, senti uma paz que interpretei como aprovação. Antônio sempre valorizou a lealdade e a honestidade acima de tudo. Ele entenderia que o que eu estava prestes a fazer não era por vingança, mas por amor. Um amor duro, talvez. Mas ainda assim, amor. Com essa certeza no coração, deitei-me para descansar. O voo para Fernando de Noronha partiria ao meio-dia do dia seguinte, e eu precisava estar pronta, física e emocionalmente, para o que viria. A batalha decisiva estava prestes a começar. Acordei antes do despertador, com os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas cortinas de seda. Uma sensação estranha pairava sobre mim. Não era ansiedade nem medo, mas uma determinação calma e fria que não sentia há anos. Vesti-me com esmero, um conjunto de linho branco, discreto, mas elegante, complementado por um colar de pérolas que Antônio me deu em nosso 20º aniversário de casamento. Nada de esmeraldas ainda. Essas viriam depois, no momento certo. Carlos, meu piloto particular, estava me esperando na porta exatamente às 10 horas como combinado. Alto, de postura militar, resquício de seus anos na Força Aérea Brasileira. Ele carregou minhas malas até o carro com eficiência silenciosa. Bom dia, dona Helena. Tudo pronto para a viagem?
Tudo pronto, Carlos. E você? Preparado para o que conversamos? Ele assentiu discretamente. Perfeitamente. Conheço Fernando de Noronha como a palma da minha mão. Sei exatamente como proceder. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado, como sempre. Seguimos para a área de embarque VIP, um privilégio que Antônio sempre insistiu em manter. Tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável, Helena. Ele costumava dizer. Vale a pena investir para economizá-lo. Ao entrar no lounge, avistei Eduardo e Cristina imediatamente. Estavam sentados em um canto afastado, conversando em tons exaltados, embora contidos. Cristina gesticulava nervosamente, enquanto Eduardo mantinha os olhos fixos em um ponto distante, a expressão fechada. Bianca e Theo estavam do outro lado do salão, absortos em seus smartphones, alheios à tensão entre os pais. Respirei fundo e caminhei até eles, mantendo o sorriso plácido que havia praticado diante do espelho naquela manhã. Bom dia, família. Prontos para nossa aventura? Cristina quase derrubou sua taça de champanhe, sobressaltada com minha aparição. Eduardo levantou-se bruscamente, a cadeira arrastando no piso com um ruído desagradável. Mãe, você veio mesmo. Não era uma pergunta, mas respondi como se fosse. Claro, filho. Eu disse que viria, não disse? Nunca fui de faltar com minha palavra. Bianca e Theo notaram minha chegada e vieram correndo em minha direção. Bianca me abraçou com entusiasmo juvenil, seu perfume floral envolvendo-me. Vovó, estou tão feliz que você vem conosco. Vai ser incrível. Theo, mais contido como sempre, deu-me um beijo no rosto, mas seus olhos comunicavam muito mais. Cumplicidade, apoio, até mesmo uma ponta de diversão antecipada pelo que estava por vir. Olá, vovó. Boa viagem para nós. Sentei-me com meus netos, deliberadamente dando as costas para Eduardo e Cristina. Conversamos sobre amenidades, os estudos de Theo, o recital de piano de Bianca, os planos para mergulhar nas águas cristalinas de Noronha. Em nenhum momento mencionei o elefante na sala, a tensão palpável que emanava do casal a poucos metros de distância. O voo transcorreu sem incidentes dignos de nota. Viajamos na primeira classe, claro, outro luxo que Antônio sempre considerou essencial para viagens longas. Cristina tentou, sem sucesso, garantir que eu ficasse longe de seus filhos, sugerindo que eu descansasse em uma poltrona isolada. Mas Bianca insistiu em sentar-se ao meu lado, e Theo estrategicamente ocupou o assento do outro lado, efetivamente formando uma barreira entre mim e seus pais. Durante as 2 horas e meia de voo, observei Eduardo. Ele parecia envelhecido, preocupado, com olheiras profundas que não estavam lá na semana anterior. Ocasionalmente nossos olhares se cruzavam e ele desviava os olhos rapidamente, como uma criança pega em flagrante. Cristina, por outro lado, mantinha uma fachada de alegria exagerada, rindo alto demais das piadas do comissário, bebendo champanhe como se celebrasse algo. Pousamos em Fernando de Noronha por volta das 3 da tarde. O calor era intenso, mas uma brisa marítima suavizava a temperatura, trazendo consigo o cheiro inconfundível de maresia. Enquanto esperávamos as malas, notei Eduardo verificando freneticamente seu telefone. Algum problema, filho? Perguntei com falsa inocência. Não, nada. Só verificando se o transfer para o resort está confirmado. Oh, não se preocupe com isso. Miguel enviou carros para todos nós. Como se convocado por minhas palavras, um funcionário do resort aproximou-se, vestindo um uniforme impecável em tons de azul marinho e branco. Família Monteiro, sou Paulo, do Resort Águas Cristalinas. O senhor. Albuquerque enviou 2 carros para vocês. Se puderem me acompanhar, no estacionamento, 2 Land Rovers luxuosos nos aguardavam. O funcionário indicou o primeiro veículo. Senhora Helena Monteiro, seu carro está pronto. O senhor Albuquerque pediu para informar que a suíte presidencial está preparada conforme suas especificações. Vi os olhos de Cristina se estreitarem ao ouvir a menção da suíte presidencial. O segundo golpe veio em seguida. Senhor e senhora Monteiro, vocês e seus filhos ficarão no bangalô coral, na ponta norte da propriedade. É um dos nossos mais exclusivos. O que Paulo não mencionou, mas eu sabia por minha conversa com Miguel,
é que o bangalô coral, apesar de espaçoso e bem localizado, tinha sido recentemente afetado por uma infestação de mosquitos devido à sua proximidade com uma área de mangue. O ar-condicionado também, coincidentemente, apresentava falhas intermitentes, e o encanamento era conhecido por problemas ocasionais de pressão. "Vovó, posso ir com a senhora?" perguntou Bianca, já entrando no primeiro carro antes que alguém pudesse objetar. "Eu também", acrescentou Theo rapidamente, deixando Eduardo e Cristina sem escolha, a não ser seguir no segundo veículo. Durante o trajeto até o resort, Bianca falava sem parar, empolgada com os planos para os próximos dias. Theo, mais observador, eventualmente inclinou-se para mais perto de mim e sussurrou: "Começou bem." A cara da minha mãe quando mencionaram a suíte presidencial foi impagável. "Isso é apenas o começo, querido", respondi baixinho. "Apenas o começo." O resort Águas Cristalinas ficava em uma encosta suave que descia até uma praia privativa de areias brancas e águas turquesa. A arquitetura mesclava elementos contemporâneos com toques regionais. Muita madeira, pedra local, amplas aberturas que emolduravam vistas de tirar o fôlego. Na entrada principal, um homem alto e bronzeado, de cabelos grisalhos e porte elegante, aguardava com um sorriso caloroso. Miguel Albuquerque. Ver Miguel depois de tantos anos causou-me uma emoção que não esperava. Ele envelhecera bem, como alguns homens têm a sorte de fazer. Os cabelos grisalhos lhe conferiam um ar distinto. As linhas de expressão em torno dos olhos falavam de uma vida de sorrisos e dias passados sob o sol tropical. "Helena?" ele disse simplesmente, tomando minhas mãos nas suas. "Você está deslumbrante como sempre." "Miguel, obrigada por tudo." Seus olhos comunicavam muito mais do que palavras poderiam expressar. Havia ali nostalgia, carinho e também uma pitada de malícia cúmplice pelo que estávamos prestes a orquestrar. Bianca observava nossa interação com curiosidade juvenil. "Vocês se conhecem há muito tempo?" Miguel sorriu para minha neta. "Sua avó e eu somos amigos de juventude. Estudamos juntos em São Paulo há muitos anos." O que ele não mencionou, claro, foi nosso breve noivado. As promessas trocadas sob um céu estrelado em uma praia não muito diferente desta. Os planos desfeitos quando ele partiu para estudar na Europa. Algumas histórias pertencem apenas a quem as viveu. Eduardo e Cristina chegaram poucos minutos depois. Cristina imediatamente assumiu sua postura de socialite encantadora, estendendo a mão para Miguel com um sorriso estudado. "Senhor Albuquerque, é um prazer finalmente conhecê-lo." Eduardo falou tanto sobre o senhor e seu maravilhoso resort. Miguel, para meu deleite, limitou-se a um aceno educado mas distante. "Bem-vindos a Águas Cristalinas. Espero que sua estadia seja memorável." O olhar que trocamos naquele momento continha décadas de entendimento mútuo. Um gerente aproximou-se para conduzir Eduardo, Cristina e meus netos ao bangalô coral, enquanto Miguel pessoalmente ofereceu-se para me acompanhar à suíte presidencial. Antes de nos separarmos, Bianca perguntou: "Podemos jantar todos juntos hoje à noite, vovó?" Antes que eu pudesse responder, Miguel interveio com suavidade. "Na verdade, temos uma mesa reservada para todos vocês no restaurante Estrela do Atlântico esta noite, às 8. É o nosso restaurante principal, com uma vista espetacular do pôr do sol." Enquanto caminhávamos para minha suíte, Miguel me atualizou sobre os preparativos. "Tudo está conforme combinamos, Helena. O bangalô deles terá pequenos problemas. Nada grave. Apenas o suficiente para tornar a estadia desconfortável. O ar-condicionado funcionará perfeitamente durante o dia, mas falhará misteriosamente à noite. O chuveiro alternará entre água gelada e escaldante sem aviso. E quanto aos mosquitos, não preciso dos detalhes, Miguel." Interrompi com um sorriso. "Confio na sua criatividade." A suíte presidencial era simplesmente deslumbrante. Um amplo espaço de 300 metros quadrados distribuídos em uma sala de estar com pé direito duplo, um quarto principal com uma cama king size voltada para o oceano, um closet digno de uma boutique de luxo, e um banheiro com uma banheira de hidromassagem posicionada estrategicamente diante de uma janela panorâmica. Uma varanda privativa com piscina de borda infinita completava o cenário idílico. "Excedeu minhas expectativas, Miguel."
Apenas o melhor para você, Helena. Sempre. Ele hesitou por um momento, como se considerasse dizer algo mais, mas limitou-se a indicar um telefone sobre uma mesa lateral. Este é uma linha direta para mim. Qualquer coisa que precisar, a qualquer hora, é só chamar. Após a partida de Miguel, tomei um longo banho relaxante e descansei por algumas horas. Às 7 da noite, comecei a me preparar para o jantar. Escolhi um vestido vermelho escuro, quase bordô, de corte elegante, mas não excessivamente formal. O tecido fluido abraçava meu corpo sem ser vulgar. Afinal, aos 68 anos, sei exatamente o que valoriza minha figura e o que não. Mas o elemento central do meu visual seria, sem dúvida, o conjunto de esmeraldas. Abri o estojo de veludo negro e contemplei as joias por um momento. O colar era a peça principal. Uma cascata de esmeraldas colombianas de corte perfeito, intercaladas por diamantes que pareciam capturar e refletir cada partícula de luz. Os brincos pendentes faziam um par harmonioso, assim como o bracelete que completava o conjunto. Não era apenas o valor monetário dessas peças que as tornava especiais. Era a história que carregavam, as memórias de momentos importantes da vida de nossa família. Coloquei as joias com cuidado, sentindo o peso reconfortante do colar contra minha clavícula. Olhando-me no espelho, vi não apenas Helena Monteiro, viúva de 68 anos, mas a mulher forte que sempre fui, a mulher que Antônio amou, a mulher que construiu um império ao lado do marido, a mulher que agora lutava para preservar o legado de sua família. Estou pronta, disse para meu reflexo. Cheguei ao restaurante pontualmente às 8. O Estrela do Atlântico ocupava um terraço elevado com vista para o oceano, estrategicamente posicionado para capturar o espetáculo diário do pôr do sol. As mesas, espaçadas generosamente para garantir privacidade, eram iluminadas por lamparinas que emitiam um brilho dourado e suave. Uma brisa morna carregava o aroma de sal e especiarias. Miguel aguardava na entrada, impecável em um terno leve de linho azul marinho. Ao seu lado estavam Carlos, meu piloto, surpreendentemente elegante em trajes civis, e uma mulher de meia-idade que reconheci como a doutora Cecília Torres, médica renomada em São Paulo e amiga de longa data. Cecília, que surpresa maravilhosa! Exclamei, abraçando-a. Miguel me convidou para passar alguns dias no resort. Ela explicou. Disse que você estaria aqui e que precisaria de apoio profissional. Troquei um olhar cúmplice com Miguel. Ter Cecília presente era uma adição brilhante ao plano. Como neurologista respeitada e membro do conselho do Hospital Sírio-Libanês, sua palavra teria peso incontestável caso Eduardo e Cristina tentassem questionar minha sanidade mental. Fomos conduzidos à melhor mesa do restaurante, posicionada de forma a dominar todo o ambiente. Enquanto nos acomodávamos, vi Eduardo, Cristina e meus netos entrando no salão. O maître os conduziu até nossa mesa. Claramente não era o que Cristina esperava, a julgar por sua expressão contrariada. A reação deles ao me verem foi exatamente o que eu havia antecipado. Eduardo congelou momentaneamente, os olhos fixos no conjunto de esmeraldas que adornava meu pescoço. Cristina empalideceu visivelmente, sua boca formando um pequeno ó de surpresa. Bianca, alheia à atenção, exclamou encantada. Vovó, você está deslumbrante. Nunca vi essas joias antes. São as esmeraldas da família Monteiro, explicou Theo, lançando um olhar significativo para os pais. Famosas no circuito de joalheria. Valem uma fortuna, não é mesmo, papai? Eduardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Sim, são especiais, peças únicas, acrescentei calmamente. Impossíveis de substituir, como tantas coisas na vida. Miguel, sempre o anfitrião perfeito, assumiu o controle da situação, apresentando Carlos e Cecília aos recém-chegados. Quando mencionou que Cecília era uma das neurologistas mais respeitadas do país, especialista em saúde cognitiva do idoso, vi Cristina engolir em seco. O jantar transcorreu num equilíbrio precário entre cordialidade forçada e tensão latente. A comida era excepcional, frutos do mar fresquíssimos, preparados com a simplicidade sofisticada que apenas os melhores chefes conseguem alcançar.
O vinho, um Sauvignon Blanc gelado à perfeição, complementava magnificamente as iguarias marinhas. A conversa flutuava entre tópicos seguros. O clima perfeito de Noronha, a beleza das praias, os passeios possíveis nos próximos dias. Ocasionalmente, Miguel direcionava a conversa para áreas que sabia serem desconfortáveis para Eduardo e Cristina. Helena me contou que vocês estão expandindo os negócios da família para o exterior, comentou casualmente em determinado momento. Uma decisão arriscada no cenário econômico atual. Eduardo engasgou-se com o vinho. Na verdade, ainda estamos analisando as possibilidades. Nada decidido. Estranho, respondi fingindo confusão. Pensei que você tinha mencionado investimentos significativos já em andamento. Na reunião do conselho da semana passada. Não houve reunião do conselho semana passada, mãe. Eduardo corrigiu rapidamente, trocando um olhar alarmado com Cristina. Oh, tem razão. Como pude confundir? Sorri docemente para Cecília. Veja, querida, é disso que falei. Pequenos lapsos. Nada preocupante, certo? Absolutamente normal, respondeu Cecília com firmeza profissional. Todos nós temos momentos assim. A propósito, Helena acabou de completar o teste cognitivo mais completo que temos disponível atualmente. Os resultados foram impressionantes para qualquer idade, muito acima da média mesmo para pessoas décadas mais jovens. Cristina engasgou-se com um pedaço de peixe, precisando beber água apressadamente. Eduardo parecia cada vez mais desconfortável, evitando olhar diretamente para qualquer pessoa à mesa. Quando a sobremesa foi servida, uma sofisticada releitura da tradicional cocada nordestina, Miguel sugeriu que aproveitássemos o luar para uma caminhada pela praia. Bianca e Theo aceitaram entusiasticamente. Eduardo tentou declinar, alegando cansaço. Estranho, comentei. Você sempre adorou caminhadas noturnas, desde criança. Lembra como saíamos para observar as estrelas na fazenda em Itatiba? Algo suavizou no olhar de Eduardo. Uma memória doce, talvez, de tempos mais simples, quando éramos apenas mãe e filho, sem as complicações que o dinheiro e o poder eventualmente trouxeram. Lembro sim, mãe. Venha conosco. Insisti gentilmente. Só uma caminhada curta. Fará bem. Para minha surpresa, ele concordou, ignorando o olhar furioso que Cristina lhe lançou. Caminhamos pela praia em pequenos grupos, Miguel e eu à frente, seguidos por Bianca e Theo, com Carlos e Cecília logo atrás, e finalmente Eduardo e Cristina fechando a procissão. A lua cheia iluminava a areia branca, transformando-a em um tapete prateado. As ondas quebravam suavemente na praia, criando uma melodia rítmica e hipnótica. Como está indo até agora? Perguntou Miguel em voz baixa. Exatamente como planejamos. Eles estão nervosos, desequilibrados. Eduardo parece cada vez mais conflitado. E a próxima fase? Amanhã cedo, quando tentarem pagar pelo passeio de barco. Miguel sorriu, suas rugas de expressão acentuadas pelo luar. Helena Monteiro, você sempre foi formidável. Nunca mudou. Ao retornarmos ao resort, Bianca pediu para ficar comigo na suíte presidencial. Por favor, vovó. Quero ouvir mais sobre essas esmeraldas, sobre a história da nossa família. Cristina tentou intervir. Bianca, sua avó precisa descansar. Vamos para nosso bangalô. Na verdade, respondi antes que Bianca pudesse protestar. Adoraria a companhia da minha neta. A suíte tem um quarto extra confortável. E como Cecília mencionou, minha saúde está excelente. Não preciso de cuidados especiais. O olhar que Cristina me lançou continha puro veneno, mas ela não podia objetar sem parecer irracional. Eduardo, surpreendentemente, apoiou minha sugestão. Deixe-a ficar com a vovó Cristina. Fará bem as duas. Uma pequena vitória, pensei. Um primeiro sinal de que Eduardo estava começando a resistir ao controle de Cristina. De volta à suíte, enquanto Bianca se preparava para dormir, enviei uma mensagem de texto para Augusto Peixoto em São Paulo. Fase 1 concluída. Proceda com fase 2 amanhã às 9h. A resposta veio quase imediatamente. Tudo pronto. Durma bem, Helena. A justiça está em movimento. Guardei cuidadosamente as esmeraldas no cofre da suíte, sentindo que o peso que carregava não estava apenas em meu pescoço, mas em meu coração.
O que faria nos próximos dias poderia destruir permanentemente minha relação com meu filho, ou salvá-la. Era um risco que precisava correr. Adormeci com o som das ondas ao longe, preparando-me mentalmente para o dia seguinte. O dia em que minha vingança meticulosamente planejada começaria verdadeiramente a se desenrolar. O amanhecer em Fernando de Noronha é um espetáculo à parte. Fui despertada pelos primeiros raios de sol que se infiltravam pelas cortinas diáfanas da suíte presidencial, criando padrões dourados no piso de madeira nobre. Por um momento fiquei simplesmente deitada, apreciando o silêncio, interrompido apenas pelo suave rumor das ondas ao longe e pela respiração tranquila de Bianca no quarto ao lado. Levantei-me sem pressa, vestindo um hobby de seda sobre a camisola, e dirigi-me à varanda. A vista era de tirar o fôlego. O oceano infinito em tons de azul profundo e turquesa, a praia deserta abaixo, o céu em gradações de rosa e laranja. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar puro e salgado. Que dia perfeito para uma lição de vida, pensei comigo mesma. Pontualmente às 7 horas, conforme combinado na noite anterior, o telefone tocou. Era Miguel. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Maravilhosamente. Obrigada. Ótimo. Está tudo em ordem para hoje. O passeio de barco está agendado para as 10 horas. Recebi a confirmação de Augusto. As instruções ao banco foram executadas às 6 da manhã. Perfeito. E quanto ao nosso outro convidado? Chegará no voo das 2 da tarde. Mandarei Carlos buscá-lo pessoalmente. Sorri satisfeita. As peças do tabuleiro estavam se movendo exatamente como planejado. Bianca acordou pouco depois, cheia de energia juvenil e planos para o dia. Tomamos café da manhã na varanda. Frutas tropicais frescas, pães artesanais, queijos finos e um café forte e aromático que me lembrou das manhãs na fazenda com Antônio. Vovó, disse Bianca entre mordidas em uma fatia de manga suculenta. Posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. O que está acontecendo entre você e meus pais? Tem algo estranho. Uma tensão que nunca vi antes. Hesitei. Bianca tinha apenas 16 anos. Jovem demais para ser envolvida nas complexidades sórdidas de ganância e traição familiar. Mas também era inteligente e observadora demais para ser enganada com platitudes vazias. Sua mãe e seu pai fizeram algumas escolhas recentemente que me magoaram profundamente. Respondi finalmente, optando por uma versão simplificada, mas honesta. Estamos resolvendo nossas diferenças durante esta viagem. Ela me estudou com aqueles olhos verdes tão parecidos com os meus. Olhos que sempre pareciam enxergar além das palavras. Tem a ver com as esmeraldas, não tem? E com dinheiro. Não era uma pergunta. Sim, admiti. Mas também tem a ver com confiança, respeito e o significado de família. Algumas lições são difíceis de aprender, Bianca, mesmo para adultos. Como aquela vez que reprovei em matemática e você me fez estudar o verão inteiro em vez de ir para o acampamento com minhas amigas. Sorri. Algo assim, só que com consequências muito maiores. Ela assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Bem, seja o que for que você esteja planejando, estou do seu lado, vovó. Obrigada, querida. Isso significa muito para mim. Às 9h30, descemos para o pier privativo do resort, onde um elegante barco a motor aguardava para o passeio programado. Theo já estava lá, sentado despreocupadamente na ponta do pier, jogando pedrinhas na água. Bom dia, família. Cumprimentou-nos com um sorriso cúmplice. Vamos ter um dia interessante. Eduardo e Cristina chegaram 10 minutos depois, ambos parecendo tensos e mal-humorados. Cristina tinha olheiras profundas que a maquiagem cara não conseguia disfarçar completamente. E Eduardo exibia uma expressão que mesclava exaustão e irritação. Noite difícil? Perguntei inocentemente. O ar-condicionado parou de funcionar às 3 da manhã, resmungou Eduardo. E havia algum tipo de zumbido incessante nas paredes. Impossível dormir. Que estranho, comentei, trocando um olhar rápido com Miguel, que acabara de se juntar a nós no pier. Minha suíte estava perfeitamente silenciosa e fresca. O capitão do barco, um homem local de pele curtida pelo sol e sorriso fácil, aproximou-se para nos receber. Bom dia, sou Rodrigo.
Vou conduzi-los hoje pelas águas mais bonitas do Brasil. Antes de embarcarmos, preciso registrar o pagamento e os documentos para o seguro. Cristina imediatamente assumiu o controle, abrindo sua bolsa de grife para retirar um cartão de crédito preto. O cartão corporativo das empresas Monteiro que ela adorava exibir em situações sociais. Aqui está. Pode cobrar tudo neste. Rodrigo pegou o cartão com um sorriso educado e dirigiu-se a um pequeno terminal de pagamento instalado na cabine do barco. Após alguns momentos, voltou com uma expressão constrangida. Sinto muito, senhora, mas o cartão foi recusado. Impossível, Cristina respondeu secamente. Deve haver algum problema com sua máquina. Tente novamente. Rodrigo obedeceu, mas o resultado foi o mesmo. Recusado novamente, senhora. Cristina ficou visivelmente perturbada, as manchas vermelhas começando a subir pelo seu pescoço. Um sinal de raiva que eu conhecia bem. Eduardo, dê o seu cartão. Esta máquina obviamente está com defeito. Eduardo, parecendo desconfortável, entregou seu próprio cartão corporativo. Novamente, recusado. Ele tentou então seu cartão pessoal, com o mesmo resultado. O que está acontecendo? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Talvez algum problema com o banco, sugeriu Miguel, assumindo a situação com elegância. Rodrigo, por favor, coloque o passeio na minha conta. Estes são meus convidados especiais. Cristina parecia mortificada, exatamente como eu havia previsto. Nada a incomodava mais do que parecer financeiramente incapaz, especialmente diante de estranhos. Embarcamos no elegante barco, que logo cortava as águas cristalinas em direção às áreas de mergulho mais famosas da ilha. Bianca e Theo estavam animados com a perspectiva de nadar com tartarugas e peixes coloridos, aparentemente alheios ao drama que se desenrolava entre os adultos. Durante o trajeto, Eduardo afastou-se discretamente dos outros e veio sentar-se ao meu lado na proa do barco. Mãe, o que está acontecendo com os cartões? Você sabe de alguma coisa? Olhei-o diretamente nos olhos, aqueles olhos que herdou do pai, azuis como o oceano ao nosso redor. Sei de muitas coisas, Eduardo. Sei sobre o Dr. Menezes. Sei sobre os planos de interdição. Sei sobre as esmeraldas que vocês pretendiam vender assim que assumissem o controle da minha vida. Ele empalideceu visivelmente, abrindo e fechando a boca sem conseguir emitir som. Finalmente, em voz baixa e trêmula, conseguiu dizer: Como você descobriu? Isso importa? O fato é que descobri, e tomei algumas providências. Os cartões são apenas o começo, Eduardo. Mas não se preocupe. Não pretendo deixar meu único filho na miséria. Apenas quero que você entenda o que está em jogo aqui. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Cristina... começou, mas interrompi-o. Não coloque a culpa na sua esposa. Você é um homem adulto, Eduardo. Não um adolescente facilmente manipulável. Você fez suas escolhas. Naquele momento, Cristina aproximou-se, o rosto uma máscara de fúria contida. O que está acontecendo com nossos cartões? Exigiu, sem se preocupar em disfarçar a hostilidade na voz. Estão temporariamente suspensos, respondi calmamente. Assim como o acesso de vocês às contas corporativas e às linhas de crédito vinculadas às empresas Monteiro. Você não pode fazer isso, explodiu ela. Eduardo é vice-presidente. Ele tem direitos. Eduardo é vice-presidente porque eu, como presidente e acionista majoritária, permiti que ele ocupasse esse cargo. E os estatutos da empresa, que você claramente nunca se deu ao trabalho de ler, dão-me amplos poderes para suspender qualquer executivo sob suspeita de atividades prejudiciais aos interesses da companhia. Cristina voltou-se para Eduardo, os olhos faiscando de raiva. Faça alguma coisa. Ela não pode nos humilhar assim. Surpreendentemente, Eduardo permaneceu calado, o olhar fixo em um ponto distante no horizonte. Aquele silêncio, a primeira vez que o vi não ceder imediatamente às exigências de Cristina, me deu uma pontada de esperança. O resto do passeio transcorreu em uma atmosfera tensa. Enquanto Bianca e Theo desfrutavam do mergulho com snorkel, apontando entusiasticamente para as tartarugas marinhas e os cardumes coloridos, Eduardo e Cristina permaneceram no barco, ela furiosamente digitando no celular,
provavelmente tentando contatar seu banco. Ele sentado em silêncio contemplativo. Retornamos ao resort por volta das 2 da tarde. Ao chegarmos ao pier, avistei Carlos esperando com um homem de meia idade, cabelos grisalhos e postura formal mesmo sob o calor tropical. Reconheci-o imediatamente. Roberto Mendes, diretor financeiro das empresas Monteiro e meu braço direito há mais de 2 décadas. Eduardo também o reconheceu, sua expressão passando da surpresa à compreensão e finalmente ao receio. Roberto, o que faz aqui? A pedido de Dona Helena, respondeu ele formalmente. Trouxe os documentos que ela solicitou. Que documentos? Perguntou Cristina, a voz aguda pela tensão. Por favor, todos para minha suíte. Intervim com firmeza. Temos assuntos importantes a discutir, e prefiro fazê-lo em privacidade. Miguel, entendendo a deixa, ofereceu-se para levar Bianca e Theo para uma aula de stand-up paddle. Será divertido, garantiu, piscando discretamente para mim, e deixará os adultos livres para suas conversas de negócios. Na suíte presidencial, Roberto rapidamente organizou uma série de pastas e documentos sobre a mesa de jantar. Eduardo e Cristina sentaram-se rigidamente no sofá, ele parecendo derrotado, ela ainda emanando indignação. Antes de começarmos, anunciei, gostaria de deixar claro que tudo o que faremos hoje é reversível. Não vim a Fernando de Noronha para destruir minha família, mas para salvá-la. Salvá-la do que exatamente? Questionou Cristina com sarcasmo. De você, respondi simplesmente. E da ganância que você despertou no meu filho. Roberto pigarreou discretamente, chamando nossa atenção para os documentos à sua frente. Como solicitado por Dona Helena, preparei uma análise detalhada das movimentações financeiras suspeitas nas contas corporativas nos últimos 6 meses. Há evidências substanciais de desvios para contas pessoais, despesas injustificáveis e transferências não autorizadas. Eduardo endireitou-se, parecendo genuinamente surpreso. Que desvios? Nunca autorizei nada disso. Roberto deslizou uma pasta em sua direção. Aqui estão cópias de autorizações com sua assinatura, Eduardo. Enquanto meu filho folheava os documentos com crescente horror, virei-me para Cristina. Curiosamente, muitas dessas transferências coincidiram com suas viagens de compras a Paris e Milão. Uma joalheria na Place Vendôme parece ter sido particularmente beneficiada. O rosto de Cristina alternou entre palidez e rubor. Eduardo autorizou essas compras. Eram presentes. Presentes pagos com dinheiro da empresa, sem a devida declaração fiscal. Isso tem um nome específico na legislação brasileira, e as consequências são bastante severas. Roberto continuou metodicamente, apresentando documentos, gráficos, análises forenses. A cada nova revelação, Eduardo parecia afundar mais no sofá, enquanto Cristina alternava entre tentativas de justificação e acusações raivosas. Finalmente, quando o impacto das evidências já era inegável, apresentei-lhes um envelope fino. Aqui está a parte mais interessante. Cópias das comunicações entre Cristina e o Dr. Menezes, discutindo a falsificação de laudos médicos para sustentar um pedido de interdição judicial contra mim. Eduardo tomou o envelope com mãos trêmulas. Enquanto lia, seu rosto foi se transformando. Incredulidade, depois horror, e finalmente uma raiva profunda que nunca havia visto em suas feições antes. Isso é verdade? Perguntou a Cristina, a voz quase irreconhecível. Você realmente planejava interditar minha mãe com laudos falsos? Cristina hesitou, seus olhos calculando freneticamente as possíveis saídas. Eduardo, você não entende. Sua mãe está envelhecendo, as decisões dela estão arriscando o império que seu pai construiu. Estamos apenas protegendo o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Mentindo? Falsificando documentos médicos? Isso é crime, Cristina. Todas as grandes fortunas têm segredos obscuros. Ela retrucou, abandonando a pretensão de inocência. Você acha que seu pai construiu esse império sendo um santo? Não seja ingênuo. Aquela menção a Antônio foi a gota d'água. Eduardo levantou-se, os punhos cerrados, o rosto contorcido de fúria. Não se atreva a falar do meu pai. Ele construiu tudo isso com trabalho honesto, com visão, com integridade.
Algo que você jamais entenderia. Virou-se para mim, os olhos marejados. Mãe, eu não sabia sobre os laudos falsos. Juro que não. Cristina disse que era apenas uma medida preventiva, que você estava começando a tomar decisões erráticas, que era para o seu próprio bem. E as esmeraldas? Perguntei suavemente. Também era para o meu bem vendê-las assim que eu fosse declarada incapaz? Ele baixou a cabeça, derrotado. Não tenho desculpas. Me deixei levar pela ambição, pela insegurança. Cristina sempre dizia que eu precisava provar meu valor. Assumir o controle como meu pai teria feito. Levantei-me e aproximei-me dele, colocando uma mão em seu rosto. Um gesto que fazia desde que ele era criança, sempre que precisava reconfortá-lo. Seu pai ficaria profundamente desapontado, Eduardo. Não pela ambição. A ambição saudável ele sempre valorizou, mas pela desonestidade, pela disposição de trair sua própria mãe por dinheiro. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Eu sei disso há meses, mas não conseguia encontrar força para parar, para enfrentar Cristina. E agora? Perguntei. O que você vai fazer agora? Antes que ele pudesse responder, Cristina interveio, a voz gelada. Eduardo, não seja patético. Ela está manipulando você, como sempre fez. Pense nas crianças, no nosso futuro. Eduardo encarou-a como se a visse pela primeira vez. Nosso futuro? Que futuro teríamos construído sobre mentiras e traição? Que exemplo daríamos a Bianca e Theo? Balançou a cabeça, parecendo subitamente mais velho e mais sábio. Acabou, Cristina. Naquele momento, a porta da suíte abriu-se e Bianca e Theo entraram, seguidos por Miguel. Pela expressão sombria de meus netos, soube imediatamente que haviam escutado pelo menos parte da conversa. É verdade? Perguntou Theo, dirigindo-se diretamente a seu pai. Vocês realmente planejavam declarar a vovó incapaz? Eduardo não conseguiu responder, as palavras sufocadas pela vergonha. Foi Cristina quem falou, tentando assumir seu papel habitual de matriarca controladora. Crianças, vocês não entendem os complexos assuntos de adultos. Sua avó está tendo dificuldades para administrar os negócios da família. E nós apenas... Mentira! Interrompeu Bianca, lágrimas brilhando em seus olhos. A vovó está perfeitamente bem. Vocês só querem o dinheiro dela, as joias dela. Não fale assim com sua mãe, Bianca, advertiu Cristina, mas sua autoridade parecia ter evaporado. Por quê? Por que não posso falar a verdade? É o que você sempre diz que devemos fazer, não é? Falar a verdade? A ironia na voz adolescente de Bianca era cortante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Eduardo tomou uma decisão. Endireitou os ombros, enxugou as lágrimas e falou com uma firmeza que me lembrou dolorosamente de Antônio nos momentos mais decisivos de sua vida. Mãe, eu peço seu perdão. Não mereço. Sei disso, mas peço mesmo assim. E prometo que farei tudo o que for necessário para reparar o mal que causei, para reconstruir sua confiança em mim. Virou-se para os filhos. Bianca, Theo, também peço perdão a vocês. Falhei como pai, como filho, como homem de integridade, mas isso acaba hoje. E, finalmente, para Cristina. Quero o divórcio. Não posso mais continuar neste casamento. Cristina empalideceu completamente. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo o que construímos juntos, você jogaria tudo fora por causa de uma velha manipuladora? Essa velha manipuladora é minha mãe, respondeu Eduardo com uma calma surpreendente. E sim, estou falando muito sério. Cristina olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido todas as suas cartas. Com um último olhar de ódio em minha direção, pegou sua bolsa e dirigiu-se à porta. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Após sua saída, o silêncio pairou pesadamente por alguns momentos. Foi Miguel quem finalmente o quebrou. Acho que todos precisamos de um momento para respirar. Roberto, Carlos e eu estaremos no restaurante se precisarem de nós. Os 3 homens saíram discretamente, deixando-me a sós com meu filho e meus netos. Bianca foi a primeira a se mover, vindo abraçar-me com força. Vovó, sinto muito por tudo isso. Eu não sabia. Claro que não sabia, querida. Nada disso é sua culpa. Theo aproximou-se de seu pai, que permanecia imóvel,
olhando pela janela para o oceano infinito. Pai, você está bem? Eduardo virou-se lentamente, os olhos vermelhos mais secos agora. Não, filho, não estou bem, mas vou ficar. Nós todos vamos. Estendeu a mão para mim, um gesto de reconciliação. Mãe, sei que palavras não são suficientes, mas juro por tudo o que é sagrado, pelo legado do meu pai, pelo futuro dos meus filhos, que nunca mais a decepcionarei dessa forma. Peguei sua mão entre as minhas, sentindo os calos que não existiam antes. Sinais de trabalho, de esforço, que Antônio sempre valorizou. Acredito em você, Eduardo. Sempre acreditei. Foi por isso que lutei tanto. Não para puni-lo, mas para trazê-lo de volta à pessoa que sei que você realmente é. Naquela noite, jantamos todos juntos na varanda da suíte presidencial. Eu, Eduardo, Bianca, Theo e também Miguel, que se tornaram uma presença constante e reconfortante. Conversamos abertamente, honestamente, sobre o passado e o futuro, sobre Antônio e seu legado, sobre as esmeraldas e seu verdadeiro valor, não o monetário, mas o simbólico. 3 dias depois, Cristina partiu para São Paulo em um voo comercial, sozinha. Soube posteriormente que tentou retirar uma quantia substancial das contas conjuntas com Eduardo, apenas para descobrir que ele já havia bloqueado seu acesso. Ela iniciou um processo de divórcio litigioso, é claro, mas com as evidências de suas atividades financeiras questionáveis em mãos, Eduardo estava em uma posição muito mais forte do que ela esperava. Quanto a nós, permanecemos em Fernando de Noronha pelos 10 dias planejados. Foram dias de cura, de reconexão, de reconstrução. Eduardo e eu tivemos longas conversas, dolorosas às vezes, mas necessárias. Bianca e Theo floresceram longe da influência controladora da mãe, revelando talentos e interesses que Cristina sempre menosprezou. E Miguel? Bem, Miguel e eu redescobrimos uma amizade que talvez pudesse se transformar em algo mais. Com o tempo. Quem sabe, aos 68 anos, aprendi que nunca é tarde demais para novos começos. Na nossa última noite na ilha, durante um jantar à luz de velas na praia, tirei do bolso uma pequena caixa de veludo. Bianca, Theo, tenho algo para vocês. Dentro da caixa estavam 2 pingentes de esmeralda, pequenos mas perfeitos, montados em correntes de platina. Estas são do conjunto da família Monteiro. Uma lembrança do que aprendemos aqui, que o verdadeiro valor de uma família não está nas joias ou no dinheiro, mas na lealdade, no respeito e no amor incondicional. Enquanto meus netos admiravam os pingentes e Eduardo assistia com olhos marejados, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. A vingança que planejei tão meticulosamente acabou não sendo uma vingança de verdade, mas um resgate do meu filho, dos meus netos, do legado da nossa família. Às vezes penso, é preciso perder tudo para lembrar o que realmente importa. É preciso enfrentar a escuridão para redescobrir a luz. E quanto às esmeraldas? Continuam comigo por enquanto. Um dia, passarão para meus netos. Não como símbolos de riqueza ou status, mas como lembrança de uma avó que se recusou a ser descartada, que lutou pelo que acreditava, que ensinou a todos eles que idade é apenas um número, e que sabedoria, coragem e determinação não têm prazo de validade. 3 anos se passaram desde aquela viagem que mudou completamente o rumo da minha família. Hoje, aos 71 anos, sento-me na varanda da minha casa no Morumbi, observando o jardim onde Bianca e Theo estão ajudando Eduardo a preparar o churrasco de domingo, nossa nova tradição familiar. E penso em como às vezes precisamos perder quase tudo para redescobrir o que realmente importa. Quando meu filho me ligou naquela tarde, desconvidando-me da viagem porque minha esposa não quer, ele não imaginava que eu já sabia de tudo. Não sabia que eu, Helena Monteiro, viúva de 68 anos e supostamente vulnerável, já havia descoberto o plano sórdido que ele e Cristina estavam tramando para me interditar judicialmente e tomar controle do meu patrimônio, das minhas empresas, das minhas joias de família. O que começou como uma vingança meticulosamente planejada acabou se tornando um resgate. Do meu filho, dos meus netos,
do legado que meu marido Antônio e eu construímos ao longo de décadas. E também uma poderosa lição para qualquer pessoa que acredite que idade significa fraqueza ou que uma senhora de idade possa ser facilmente manipulada e descartada. Muitos me perguntam se me arrependo da forma como conduzi tudo. Se não teria sido mais fácil simplesmente confrontar Eduardo diretamente, expor Cristina, resolver tudo nos tribunais. Talvez. Mas teria meu filho realmente enxergado a profundidade de seus erros? Teria ele sentido na pele o que significa ser humilhado, desrespeitado, tratado como descartável? Naquela viagem a Fernando de Noronha, Eduardo experimentou, mesmo que brevemente, a impotência que tentaram impor a mim. Quando seus cartões foram recusados, quando descobriu as manipulações de Cristina, quando percebeu que estava prestes a sacrificar sua própria mãe no altar da ganância, algo despertou nele. O filho que eu conhecia, que eu criei, que eu amava incondicionalmente, ressurgiu das cinzas daquele homem manipulado e fraco em que ele havia se transformado. O divórcio foi finalizado 1 ano depois daquela viagem. Não foi fácil, claro. Cristina lutou com unhas e dentes por cada centavo, usando os filhos como armas quando possível. Mas Bianca e Theo, já adolescentes maduros, viram através das manipulações. Escolheram ficar com o pai, visitar a mãe apenas ocasionalmente. Uma decisão que, sei bem, deve ter sido dolorosa para eles, mas que demonstrou a força de caráter que sempre soube que possuíam. Eduardo voltou a trabalhar nas empresas da família, mas em uma posição diferente. Juntos, reestruturamos a governança corporativa, implementamos controles mais rígidos, criamos uma fundação para causas sociais que utiliza parte significativa dos nossos lucros. Ele encontrou um propósito maior que simplesmente acumular riqueza ou poder, algo que Antônio sempre tentou ensinar-lhe, mas que só agora ele verdadeiramente compreendeu. Quanto a Miguel Albuquerque, meu cúmplice naquela elaborada lição, ele se tornou mais que um amigo. Aos 74 anos, encontrei um companheiro com quem compartilhar viagens, conversas, silêncios. Não nos casamos. Ambos já tivemos nossos grandes amores. E há certas experiências que não precisam ser repetidas. Mas há um conforto imenso em envelhecer ao lado de alguém que conhece seu passado, respeita seu presente e não teme seu futuro. As esmeraldas continuam comigo, usadas em ocasiões especiais. Eventualmente, serão divididas entre Bianca e Theo, não como símbolos de riqueza material, mas como lembrança de uma avó que se recusou a ser silenciada, que lutou com inteligência e determinação pelo que era certo, que mostrou a todos eles que respeito não se exige, se conquista. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre traição familiar ou vingança, é sobre dignidade, sobre estabelecer limites, sobre recusar-se a ser diminuída ou descartada simplesmente por causa da idade. É sobre lembrar a todos que uma mulher de 60, 70, 80 anos não é uma sombra do que foi, mas uma força a ser reconhecida, carregando décadas de sabedoria, experiência e, sim, também astúcia quando necessário. Se você está me assistindo e já sentiu o peso do etarismo, o desprezo velado de familiares que o consideram um fardo ou um obstáculo, saiba que não está sozinho. Saiba que sua idade não define seu valor. Saiba que você tem o direito de ser respeitado, ouvido, considerado. E que, quando necessário, tem também o direito de lutar, com todas as armas à sua disposição, para garantir esse respeito. Esta foi minha história, minha luta, minha pequena vitória pessoal contra aqueles que tentaram me reduzir a uma velha confusa e manipulável. Compartilho-a não por vaidade ou para exibir minha astúcia, mas porque acredito profundamente que nossas histórias têm poder. Poder de inspirar, de alertar, de conectar. Se minha experiência tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me sua própria história de resistência, de dignidade, de recusa em ser diminuído pela idade ou por qualquer outra característica que outros possam considerar uma fraqueza. Seus relatos não apenas me tocam profundamente, mas também criam uma comunidade de apoio e compreensão para todos que nos assistem.
E se você ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Temos novas histórias todas as semanas. Algumas engraçadas, outras emocionantes, todas profundamente humanas e verdadeiras. Histórias de pessoas que, como eu, recusaram-se a aceitar o papel limitado que a sociedade tenta impor aos mais velhos. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Acreditem, com minha idade, cada sinalização de apreciação é um bálsamo para o coração e um incentivo para continuar compartilhando. Preparar estes relatos, reviver estas memórias, nem sempre é fácil. Seu reconhecimento torna tudo isso mais significativo. Também quero fazer um pedido especial. Nosso canal, Vovó Lembrou, é um trabalho de amor, mas também envolve custos, equipamentos, edição, pesquisa. Se você puder, considere contribuir com qualquer valor através do nosso Valeu Demais. Sua doação, por menor que seja, ajuda a manter este canal ativo e nos permite trazer mais vídeos diariamente, alcançando mais pessoas que precisam ouvir estas histórias, que precisam deste lembrete de que idade é apenas um número e que sabedoria, força e dignidade não têm prazo de validade. No próximo vídeo, contarei a história de como, aos 70 anos, decidi aprender a pilotar um avião, para espanto dos instrutores e horror dos meus netos. Porque, afinal, nunca é tarde demais para realizar sonhos ou para mostrar ao mundo que os limites que tentam nos impor existem apenas na mente de quem não conhece o verdadeiro significado de viver plenamente. Aqui é Helena Monteiro, do canal Vovó Lembrou. Lembrando a todos vocês que nossas rugas são mapas de uma vida rica em experiências e que cada fio de cabelo branco representa uma lição aprendida, uma batalha vencida, uma história para contar. Até o próximo relato. E lembrem-se, respeito não se exige, se conquista, em qualquer idade.